principalmente para nós voluntários. E aí a gente trouxe uma especialista que, né, além de uma excelente profissional, é uma excelente pessoa. Vocês já viram, acho que por esse bate-papo, né, já deu para conhecer um pouquinho dela. A gente também só se conhece virtualmente, mas a gente já se encantou e, né, já é o segundo trabalho que a gente faz juntos. Então, antes da gente começar, eu só queria dar um recadinho e parabenizar mais uma vez o Grupo de Olho na Sustentabilidade por terem se conectado já, né, se anteciparam, já fizeram bate-papo, já alinharam algumas estratégias, algumas ações, e a gente gostaria que todo mundo seguisse nesse formato. Então, até sexta, a gente gostaria de receber o nome do representante do grupo, e a gente tinha falado sobre isso lá na abertura, e também o cronograma, o planejamento que vocês estão fazendo das ações para esse ano. Então, como a gente já perdeu meio ano, a gente precisa ganhar velocidade agora, além da criatividade para conseguir realizar as ações de forma digital. Certo? Então, se conectem e aí vocês podem usar a ferramenta que for mais fácil, que vocês tiverem mais afinidade, o Zoom, o WhatsApp, enfim, vocês vão escolher. E aí vocês vão se reunir, né, e discutir, então, quais serão os passos, quais serão as ações do grupo esse ano, e vão mandar para nós, para mim e para o Diego. A gente vai analisar, e a gente também já tinha, né, desenhado um cronograma para esse ano, e a gente pode complementar. Então, assim, a gente vai construindo juntos. Ok? Beleza. Ok. Então é isso aí, não esqueçam, a gente espera até sexta-feira todas as ideias para a gente iniciar o ano, né? E começar a colocar as ações em prática. Beleza, então? E aí, para a gente não perder mais nem um minuto da Eliane, bora lá, vamos começar? Vamos lá. Então, fique à vontade, seja muito bem-vinda mais uma vez. Gratidão desde já por aceitar mais esse convite nosso. E a gente é todo ouvidos. Vamos lá, vamos embora. Você acha possível todo mundo ficar na tela por 3 segundos com a câmera aberta? É ruim? Quem estiver com a câmera, porque eu sei que tem gente que não está. É ruim, gente? Acho que dá, né, pessoal? Se for, vocês fiquem preparados para o final. Então, que aí no final é que é bom a gente ver quem tá, né? Para a gente ver a cara, gostoso, ver é mais gostoso, virtual, né? Então, se vocês quiserem ir se preparando para a tela, fiquem à vontade, vão colocando a câmera aí para a gente ver vocês. É uma forma, pelo menos, da gente estar próximo ou mesmo longe. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, com uma gigante satisfação que eu retorno à casa, Reval, ou mesmo online, mas eu digo para o Diego, que foi meu primeiro conhecido da Reval, né, presencial, e depois a Mi, e é muito gratificante, assim, trabalhar com uma empresa que acredita em tantas coisas e que vem fazendo acontecer várias coisas e quer ainda, tem uma visão de futuro fantástica. Então, tem muitos funcionários que vocês podem realmente falar assim, olha, isso faz com que eu me identifique com essa empresa, porque tem gente querendo fazer, então isso é muito legal. Então, eu sou Eliane, sou daqui de Bauru, não sou aí tão perto de vocês, sou psicóloga, atuo em 3 frentes aí, né? Já trabalhei em empresas também, por mais de 25 anos em RH, e aí fui fazer carreira solo e hoje eu atuo na docência lá no Senac de Jaú, sou professora lá. Tenho o consultório clínico aqui em Bauru, que é onde eu estou agora. Acho que vocês estão vendo aqui um pouquinho do meu espaço. E também faço consultoria de recursos humanos para uma empresa até o momento, porque eu não consigo pegar mais trabalho. Já tá bom já, né? E é com muito prazer. Sintam-se beijados e abraçados virtualmente. Obrigado por terem vindo. E eu acho que é um tema que remete muito no momento tão diferente que a gente está passando.
eu ouço muitas pessoas falarem que é um momento muito difícil. Eu acho que é um momento muito diferente. Eu acho que difícil tem toda a sua dificuldade, mas volto a dizer, né? Na crise a gente tem muitas oportunidades. Uma oportunidade é essa virtual, né? Que graças a Deus alguém inventou essa tecnologia e a gente pode se conectar e pelo menos quebrar um pouco mais de barreiras, né? A gente não pode estar presente, ou mesmo se estiver presente não pode se tocar nem nada, e o virtual ela aproxima de alguma forma e a gente vai ter que se habituando com isso. Então, o Diego vai colocar o material aí pra gente. Eu fiz algumas lâminas aí, algum material para vocês acompanharem um pouquinho, mas é um bate-papo muito aberto. E se vocês sentirem no interesse de perguntar durante o tempo que a gente estiver junto, pode perguntar. Fala, Eliane, erga o dedinho aí, fala, Eliane, quero perguntar e vamos embora, tá? Quando der mais ou menos 5 minutinhos para as 4, né, Mi? A Mi me sinaliza, pode até gritar no meio aí, porque às vezes eu não vejo o chat, tá, Mi? E para a gente ir encerrando, porque eu sei que todo mundo tem os seus horários e eles também, e a gente não quer ultrapassar esses horários. Então, a gente falou muito, a gente conversou nós três, a Mi, o Diego e eu, e falamos desse tema que é realmente muito oportuno para esse momento. A gente falou, fizemos algumas falas no sentido assim, ele não é oportuno para esse momento, ele sempre foi. Só que nesse momento eu acho que a gente tem que trazer ele um pouco mais de carga, porque já que nós estamos distantes fisicamente, de alguma forma a gente precisa fazer exercício dessa palavrinha mágica aí, porque me parece que às vezes ela se torna uma palavrinha mágica, né? E nada melhor do que trabalhar essa palavra numa empresa como a Reval, com um grupo tão especial que é um grupo de voluntários, né? Que hoje em dia ninguém dá um pouco, quase ninguém, e vocês estão dando, um pouco do tempo de vocês para fazer algo além, agregando valor à carreira de vocês na empresa, agregando valor para a vida de vocês, que não tô, é mais ou menos assim, né? Os valores não podem se chocar, né? Se eu estiver fazendo um trabalho voluntário só porque a empresa está me pedindo, mas o meu coração não, tem alguma coisa errada. Então, para pensar um pouco, tá? Porque voluntário, a palavra mesmo já diz, né? É claro que aqui, quando a gente fala, né, heavy sustentável, tem a questão do meio ambiente junto, da sustentabilidade, mas tudo isso, para ser sustentável, alguém precisa fazer e alguém precisa continuar. E a gente está continuando alguns trabalhos. Então, precisa também tocar, precisa ter sentimento. Não pode ser só racional. A Revis tem lá, eu vou participar para ficar bonita, eu vou participar porque meu chefe vai me ver melhor, eu vou participar. Não, tem que ser algo que toca e você fala assim, olha, com isso eu posso transformar alguma coisa. E a gente pode transformar dentro e fora da Reval. Então, acho que isso é o ponto. E é isso onde a gente vai colocar esse tema, a empatia, né? Então, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos embora, Diego. Aí a gente tem aqui um programa, alguns pontos, porque, gente, não dá para ampliar esse discurso muito aprofundado, é muito rápido o nosso tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho que é a empatia, que eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho. Os 3 tipos que eles fazem uma conexão no nosso cérebro. O nosso cérebro é neuro, né? Neurociência pura. Alguns itenzinhos, uma pitadinha assim de como a gente pode desenvolver e essa competência para o futuro, porque parece que não, o futuro não é daqui a 10 anos, o futuro é amanhã, o futuro é daqui a pouco, então a gente pode e precisa trabalhar essa competência e a gente vai falar dela, tá? Vamos embora, Diego. Então, para começar o próximo discurso aí da empatia, eu coloquei aqui o tema, eu coloquei aqui o tema, mas desse tema eu quero trazer de vocês, eu quero deixar livre, mas eu gostaria que pelo menos 2 pessoas pelo menos falassem, porque não vai dar tempo de todo mundo se apresentar. Então, antes de eu começar a falar sobre o tema, eu sou quem? Aí você fala o seu nome e você fala, o meu medo é de, ou o meu medo é, e aí você fala isso, tá? Então, eu gostaria que pelo menos 2 ou 3 pessoas falassem. Cronometrando, né, Mi? Porque a gente precisa cronometrar. Sem medo de ser feliz, gente. Abre a câmera e fala seu nome e o seu medo. Sem medo de ter medo.
Dou-lhe uma. Vai, Jéssica, fala aí. Quem falar primeiro, eu mando um bombom. Né, Mi? Seu nome e seu medo. Mas tem que abrir a câmera. Hã? Nossa, tá aberto. Tá, né? Não entendi. Olá, Oi? boa tarde. Ele tá sem câmera? Tá? Boa tarde, pode Boa falar. tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu Tudo. estou, mas você tá sem câmera, né? A câmera tá ativada. Ah, eu tô vendo, é o É o Tirolo, Paulo. né? Paulo Opa, Tirolo. peraí que eu tô vendo o Gabriel. Ah, agora eu tô vendo o Paulo. Tava bem lá embaixo. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. É Paulo Tá Roberto bom. Tirolo, meu nome. Isso, Paulo Roberto. Tá bom. Aqui só tá Paulo Tirolo. Vamos lá, Paulo. E aí, seu medo é de? Ou é? Ah, eu acho que um dos maiores medos é o medo de errar, né? Tá, mas não é que é? Falou tudo. É medo de errar. Nossa, e como a gente tem, né? Tá bom. Você quer explicar? Não? Quer falar? Ah, acho que nada específico. Eu acho que de uma maneira generalizada, né? Nós queremos acertar em tudo, não queremos errar, né? É. Boa. Show, show. Vamos lá, quem mais? Vai, gente. Vamos lá. Olha, tem o Ronaldo e uma pessoa ali. Tô Oi, brincando. boa Mas... Ronaldo, e aí? tarde. Boa tarde, Karina. Pode falar. Meu nome é Karina, né? E eu tenho medo de perder. Perder o que eu gosto, perder quem eu gosto, quem eu amo. Então eu tenho medo de perder. Você tem medo de perder objeto? Ou só pessoas? Também. Objeto também, porque eu sou muito distraída. Então faz parte também. Nossa, tá bom. É só para eu entender um pouquinho até onde vai, tá? Medo de perder pessoas, acho que todo mundo tem, né? Legal, obrigada, Karina. Quem mais? Ah, Luciano tá ali, gente. Luciano tá ali olhando para minha cara. Vai, Luciano, tudo bem? Você acha que eu não ia chamar você, né? Não tá dando. Acho que o microfone dele tá com algum problema. O Ellen, tô sentindo que a Ellen... Ah, entrou. Aí, tudo bem? Tudo Bom, bem. bem-vinda, prazer revê-la novamente, prazer né? todo meu, obrigada. Meu nome é Luciano. Eu diria que, assim, um grande medo é você estagnar e deixar de inovar, deixar de buscar o novo, deixar de se lançar em algumas coisas, né? Então, todo trabalho, toda busca é para que a gente continue sempre se lançando em busca do novo, sempre se lançando em busca de trazer melhorias, né? E sempre levando em consideração 3 grandes pontos aí que eu enxergo que são fundamentais para que a gente consiga passar por tudo isso de uma maneira tranquila, que é a empatia, que é a honestidade, que é a humildade, flexibilidade, que a gente cultive essas características cada vez mais juntos para que a gente possa passar por esse período com tranquilidade. É mesmo. Aí tem uma palavrinha aí que é boa, hein? Humildade, né? É boa, dá um belo exercício. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem ser empáticas, porque falta talvez a humildade, bem trazido. Obrigada, Luciano, muito prazer em revê-lo. Valeu. O Ellen, era você que ia falar? Parece que eu vi, não era? Ah, tá bom. Quem mais quer falar? Pessoal, fiquem à vontade, até aproveitem, né, esses momentos para interagir, para participar. A ferramenta é para isso. Não tem certo e errado, né? Não tenham medo de falar. Vai, Bia, tá com uma carinha de quem fala assim, oba. Eu vou falar. Olha lá. Isso! Eu sou a Beatriz Aranha. Boa tarde ainda para quem eu não tinha falado um oi. E assim, eu tenho medo de... Eu sei que
a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza. Sim, que Né? é a única certeza, né? Mas eu tenho medo, assim, não sei se ainda porque eu sou jovem, porque eu ainda tenho muitos sonhos, muitos objetivos, e eu tenho medo de deixar para trás, entendeu? De fazer o que eu posso fazer. Não dá tempo de fazer Esse, tudo? sim, esse é meu medo. Que lindo, obrigada. Obrigada, Gente, eu. Mi, quer falar, Diego? Senão eu vou continuando. Então pode ir. Bom, Eu o vou meu falar. medo, Tá. deixa eu só então falar rapidinho. Claro. Eu tenho vários, né? Mas assim, acho que um dos principais, como o meu propósito é agregar valor na vida das pessoas, é não conseguir fazer isso. Nossa, que vocês estão profundos, né, gente? O Luciano já veio querendo dar a palestra, né? Que ele trouxe uma. Agora a Mi veio falando. Gente, sabe do que eu tenho medo, Luciano? Eu tenho medo de barata. Tenho pavor, e se eu não encontrá-la, e não é um medo, né? A gente fala que é medo, mas acho que é medo sim. A gente que não quer assumir, a gente fala que tem nojo, mas nada, não é medo. Se aquele negócio vir na pele da gente, eu acho que tenho medo, assumo, fico procurando, dependendo se o negócio estiver muito escuro, se é um lugar que tenho medo. Então, tenho dito e assumo, e é isso. Por que vocês acham que eu trouxe, primeiro de tudo, essa questão do medo? O que o medo tem a ver com a empatia? Quando eu ouço o Luciano falar desse medo que ele tem de não avançar na tecnologia, não conseguir acompanhar, a Mi de não agregar na vida das pessoas, a Michele de não conseguir atingir os objetivos, a outra de morrer, enfim. Por que será que eu trouxe isso? Continuo falando? Porque nada melhor do que eu ver que o outro sente medo como eu sinto medo. E assim, o medo dele é maior que o meu é maior que o dele. Ai, nossa, que frescura, a Eliane tem medo de barata. Nossa! E aí o jargãozinho, uma psicóloga ter medo de barata? Aí é que entra o nosso tema de hoje. Por quê? Como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Que tem pessoas que a gente endeusa, né? E aí a gente coloca ela num pedestal que é inatingível e a gente acha que aquela pessoa não sente nada. E às vezes a pessoa também se coloca nesse ponto. Então, nós precisamos enxergar que o outro é feito gente como a gente. Então, vamos falar dessa questão, vamos fazer essa troca? Vamos ir lá para o lugar do Paulo, né? Que falou do medo dele, e o Paulo vem do lado da Eliane. Faz de conta que eu tenho medo que o Paulo tem e o Paulo tem medo de barata. Vamos ver essa troca? Vamos ver. Será que nós conseguimos? Pode mudar para mim, viu, Diego? Será que nós conseguimos oficialmente? Pode ir mudando também. E 100% fazer com que eu sinta o que o Paulo realmente está trazendo do medo dele, e o Paulo vai sentir exatamente como eu vou trazer o meu medo. Então, assim, ó, esquece essa escrita aqui, tá? Eu trouxe porque isso aqui é dicionário. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, é o que a gente sempre ouviu. Mas as duas chargezinhas, eu acho que elas retratam de uma forma tamanha, porque a girafa ela é um bicho bem estranho, assim, né? Tem um pescoção e tal. E aí aqui eu vou ler para vocês, que eu tô vendo que o Paulo não tá enxergando lá. O primeiro tá escrito assim, a girafa falando para o leão, o que você tá fazendo? Aí o leão diz, Não tá vendo tentando slide? ver as coisas pelo seu Não tá ponto de vendo slide? vista. Então, o leão colocou o quê? 4 paus, assim, para ficar no tamanho da girafa. Então, eles vão ficar num nível de igualdade. Então, quer dizer, a gente se achega no outro para poder ter o mesmo ponto de vista do outro. Daí, aqui eles iam tirar foto. Aí a girafa, no de baixo, né? A girafa fala assim, minha cara vai sair fora da foto. Quer dizer, a cara dela não vai sair na foto, porque os outros são baixinhos e ela é muito alta. Aí o jacaré vira e fala, eu tenho uma ideia. Todo mundo se abaixou. Olha que linda essa cena, gente. E aqui, a gente ainda transforma, eles põem a câmerazinha aqui, todos se abaixam, a girafa também, se deitam, na verdade, e tiram a foto.
Aqui também a gente pode colocar, inclusive, quando a gente vai falar de diversidade física, né? Porque diversidade tem várias. E quando eu tenho um cadeirante? E quando eu tenho alguém que não consegue fazer alguma coisa? E quando eu tenho alguém que não enxerga? E quando eu tenho alguém que não escuta? Como é que eu faço para essa pessoa entrar no mesmo movimento que eu estou? Então, acho que mais do que aquilo que eu sempre digo, mais do que palavras, as ações são extremamente necessárias. Mais do que falar, olha, eu tenho empatia, exercitar a empatia, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem alguém, antes de eu seguir, tem alguém que teve alguma ação nesse final de semana que pode contar rapidamente que ou ajudou alguém ou... Não precisa ser esse final de semana, mas que tenha feito algo nesse sentido? Ninguém? Ninguém vivenciou nenhuma situação de encontro com o outro? Não? Ninguém foi tirar uma foto que teve que abaixar mais? Ninguém pegou o doce para a mãe e levou para ela lá no sofá de casa? Ninguém foi lá e pôs a coberta no cachorrinho, na mãe, no filho? Eu posso contar uma? Quem é? Eu tenho que ficar correndo A aqui para eu ver Bia. quem... Claro, Bia, por favor. Vou tentar ser breve, rapidinho. Sim. Se você não for, a gente corta. Tá bom. Tá? Acho que tem até umas 2 amigas minhas, né, que está aqui com a gente, que elas sabem mais ou menos. Eu tenho uma tia que ela é mamãe de gêmeos. Que lindo. E ela estava grávida de novo, gêmeos tem 6 meses. E ela já estava de 5 meses do outro bebê que ela estava esperando. E semana retrasada, ela perdeu o bebê que ela estava esperando, sabe? E assim, eu fui mãe por 4 dias. Eu tô ajudando muito eles, assim, sabe? Porque ela tava com uma gravidez de risco, não podia pegar peso e eu já estava ajudando. E como ela perdeu o bebê, ela teve que ficar internada 4 dias. Ela ficou internada para fazer coletagem, que ia fazer um parto normal. E a minha avó não tem muita saúde para ficar com os bebês. E aí eu fui lá na minha avó, dormi lá 4 dias. Fui mãe durante 4 dias, assim, foi muito gostoso. Ai, que legal. E é uma sensação boa quando a gente se doa, não é? Sim, sim. Foi cansativo, porque quem é mãe acho que sabe. E não é 1, é 2. E assim, mas foi muito gostoso. Uau. Era cansativo, mas foi muito gostoso. Quem mais? Ô, Diego, pula para mim no próximo. Quem mais tem alguma história aí bem prática? O Luciano, certeza que ele fala assim, eu fui lá e peguei um copo d'água para minha esposa. Deu risada, tô brincando. Mas eu quero trazer esse exemplo, né? Então, com essa linha da Bia aí que ela trouxe, aí a gente se questiona assim, eu sou empático? Se a empatia é se colocar no lugar do outro, tem uma vertente que diz que vai ser muito difícil a gente de fato se colocar no lugar do outro. Porque o outro é o outro. O outro sente com a dor dele, com as emoções deles, com os sentimentos deles, mas que a gente pode se aproximar. Como que a gente pode se aproximar? Enxergando, tentando enxergar como o outro está naquele momento. E aí a gente já faz uma leitura disso, né? É a mesma coisa, eu vou encher o saco do Luciano de novo, coitado. Mesma coisa o Luciano chegar em casa e falar assim, a mulher vem e fala um monte de coisa para ele. E aí ele vira e fala assim, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar do trabalho. E aí os dois estão vomitando coisas, desculpa a expressão aí do vomitar, ele por sobrecarregado do trabalho, ela, nem sei se a sua esposa trabalha, ela sobrecarregada com os afazeres de casa e nenhum olhou para o outro. Isso é um exemplo muito clássico, né? E aí a gente vê, os mais machistas diriam ainda, e eu ainda sento no sofá, cruzo as pernas e espero a água chegar, né? Então é um gesto, só que aí a gente foi por um caminho, assim, um pouco egoísta, se eu puder dizer. Porque parece que se a gente for fazer em benefício ao outro, aí a sua palavra foi que me cravou. Falei, poxa, roubou minha palavra que a hora que eu ia chegar nessa tela, né?
que o orgulho está tão operante, assim, ele está tão à tona, que a gente não consegue fazer o caminho com o outro. Ou a gente não consegue ir de encontro ao outro, porque a gente não tem humildade. Então, levar um copo d'água, quantos de vocês não ouvem falar assim, nossa, mas você é um folgado, hein? Não é? Tudo bem, gente, eu até entendo que também eu falo às vezes, e eu também sou folgada, às vezes, e peço por folga mesmo, acho que tá tudo certo. Mas, às vezes, o outro tá pedindo um copo de água para não falar assim, viu, Bia, viu, Veridiana, eu tô precisando ser ouvido. Então, ele vai pedir um copo de água, eu tô precisando de atenção, tô precisando de um cuidado. Então, como saber se eu sou empático? Nada como ações pequenas que a gente faz no dia a dia. Bem pequenas. O marido chegou, a criança, com filhos mesmo, né? Quantos de vocês têm filhos? E o filho hoje não está indo mais para a escola está em casa. Quantos memes a gente não ouviu aí dizendo que as mães estão descabeladas, que não aguenta mais o filho, não vê a hora que a escola abre, só que antes xingava a escola porque a escola não ensinava, agora ela não nasceu para ser professora e ela tem que ensinar o filho. Olha que mudança de valores total. E aí hoje, o que nós precisamos fazer? É olhar para aquela escola, né? É só enxergar como a escola enxerga hoje. Falta de recursos, falta de incentivo, a gente abre um leque aí, se a gente for falar. E aquela mãe, aí a escola também deveria, né, gente? A gente sabe que não é assim, olhar para aquela mãe sabendo que é o único lugar que ela tem para deixar o filho, que ela passa necessidades, tanto materiais quanto emocionais, enfim. Então, hoje nós não estamos mais fazendo essa troca. Tá mais ou menos salve-se quem puder, né? Por isso que eu coloquei, acho que é tão simbólico o guarda-chuva, né? Porque definitivamente você traz o outro para baixo de você. Então, quantas vezes... E quando eu olhei isso, eu fiquei pensando assim, nossa, quantas vezes eu andei na rua com chuva, né? Que às vezes você desce do carro, vai para um lugar tal, e tinha alguém passando, e eu não cedi. Uma, porque hoje nós estamos com medo, né? Das pessoas. Nós estamos com medo, sabemos quem é. E outra pela gentileza também, né? E também de pensar assim, nossa, será que essa pessoa não tem guarda-chuva? Né? E a ponto de, olha, olha que ato, né? Toma meu guarda-chuva. Às vezes tem pessoas que só deu uma corridinha e tá tudo certo, deu uma corridinha na chuva. Mas o quanto de pequenas ações. A empatia é tentar enxergar com o olhar do outro o que ele está passando, o que ele está sentindo, enfim, o que ele traz na vida. Mas, além de enxergar, é dizer assim, ó, eu posso ajudá-lo? Né? Eu costumo dizer que a gente às vezes, como fala, a gente chuta um balde sem saber quem colocou ali, aquele balde, e sem querer também falar assim, pô, esse balde não tá aqui, eu vou tirar e vou colocar no lugar. Ou a gente fala assim, bom, eu não sou pago para isso, então quem faz a limpeza daqui, que tire e coloque no lugar. Gente, são ações que é gentileza, mas eu também paro para olhar a pessoa que está fazendo aquilo, né? Assim, a pessoa está limpando, vai chegar ali, ela tem que limpar, ela tem que guardar, ela tem que tirar, ela tem que pôr. Eu não posso ter um gesto porque o meu cargo não deixa, ou porque o meu processo mental não deixa, porque o meu orgulho não deixa. E aí, vamos trazer essa questão da humildade, né? Vamos integrar a humildade com o voluntário. A humildade, o voluntário, integra para a empatia. Um programa, uma ação social que vocês fazem aí, quantas pessoas não são envolvidas e o quanto de fato uma ação que vocês fazem, cada grupo tem as suas ações, o quanto de fato dessas ações estão impulsionando a vida das outras pessoas, externa e internamente. Porque assim, ó, pode impulsionar externo e ficar bonito na fita, né? Porque fica bonito para a empresa muitas ações. Só que internamente, internamente os grupos estão se matando. Os grupos, um não para pensar na ideia do outro. Os membros dos grupos, um quer aparecer mais que o outro. Pronto, aí já não tem empatia. Tá? Então, acho que a gente tem que saber olhar, saber aceitar as ideias, saber, às vezes, que o outro não está num dia melhor, num dia pior,
Saber enxergar que o outro às vezes está muito feliz e vamos compartilhar da felicidade dele, né? E a gente também é fogo, né? Ser humano. A gente não gosta de ver as pessoas felizes. A gente não gosta de ver as pessoas com sucesso. Então, ao invés de a gente fazer o exercício de falar, pô, que legal, vamos ver o que que ele fez, que de repente o caminho que ele fez serve para mim. Não, pelo contrário, às vezes a gente vai na inveja, no ciúme e vai no boicote, né? Então, o trabalho de vocês nem cabe isso. O trabalho de vocês é totalmente, vamos dizer assim, ó, 100% empático. Tanto nas ações do grupo, quanto na formatação interna, na divulgação, na amarração que vocês fazem com o RH, com o gestor, com a comunidade interna Reval, com a comunidade externa Reval. Eu olho a necessidade externa e vejo se internamente a gente tem possibilidades daquelas necessidades. Então, assim, quando eu penso na sustentabilidade, nossa, é uma palavra grande já, mas que ela, quando a gente fala ela abrange um leque tão grande, mas que se eu não tiver esse exercício antes, a gente não chega nela, porque eu preciso ser empático antes de ser sustentável. E isso é uma ação individual, ninguém vai dar para mim. Eu tenho que desenvolver essa competência. Por isso que o último lá, eu deixei como competência do futuro, né? Então é lá que a gente vai chegar. Pode passar para mim, Diogo? E aí, gente, são exercícios mesmo pequenos e pontuais. Aí, claro, né, a gente faz uma teoria aqui e traz um pouquinho só para vocês saberem que tem a cognitiva, que emocional e a compassiva. A cognitiva é aquela que eu sei o que a Bia, eu entendo o que a Bia está pensando. É cognitiva. Nossa, olha, eu entendo, acho que é por aí mesmo, estou tentando me colocar no lugar dela. Aí o emocional, né? Nossa, a Eliane, coitada, tem medo de barata. Nossa, eu sei bem o que ela sente quando ela vê barata. Então, cognitivo é intelecto, é pensamento. Eu sei o que ela... Eu me coloco no lugar dela pensando sobre isso. O outro é sentimento. Ela está sentindo tal coisa. Deixa eu parar para pensar. E a compassiva é se solidarizar com o outro. Ser solidário. Juntar as duas coisas e doar. Fazer essa entrega. As três empatias, elas precisam andar juntas. Às vezes, nós, enquanto indivíduos, a gente tem uma, tem a outra mais reforçada, ou às vezes não tem nenhuma. Aí eu trouxe essa chargezinha aqui, que a gente trabalha até em grupos de liderança, em comunicação, enfim. Que ali a gente está falando de ponto de vista, né? E a gente quebra a empatia a partir do momento... Aí vai na cognição, né? Na cognitiva. Quando eu não entendo o ponto de vista do outro. E ali os dois estão brigando. Um fala que é 6, outro fala que é 9. Não é isso? E se eu ficar teimando e não me colocar no lugar do outro, porque o ponto de vista cognitivo do outro está trazendo para ele que é 6 e para o outro que é 9, e um não recuar ou o outro não recuar, vai dar briga. Quando briga assim, né? Vai dar conflitos. E aí a gente precisa trabalhar, além da empatia, conflito. Né? Então, vai aumentando as proporções emocionais e psicológicas de duas pessoas que estão envolvidas numa mesma relação, por exemplo. Então, assim, tá bom, seu ponto de vista ok, seu ponto de vista ok, ninguém tá certo. Aliás, tem uma teoria que diz, né? São 3 verdades, né? A do outro, a minha e a que realmente é real, que às vezes a gente nunca vai saber. Então, tem isso também. Então, exercício da empatia, ela demanda o intelecto, que é o campo do pensamento, o emocional, que é o campo dos sentimentos, e a compassiva, que é onde eu vou e vou fazer a entrega. É mais, vamos dizer assim, a atitude, né? Eu vou trabalhar a solidariedade, eu vou fazer atos voluntários para alguém, eu vou demandar algo que tenha em mim gratuitamente. Quando eu falo gratuitamente, é interno. É por isso que pegou muito ultimamente, gente, o lance da gratidão, né? A Mia até falou no começo, gratidão sempre para mim. Por quê? Porque ela tem um impacto tão grande, essa palavra, e realmente eu não tenho dúvidas da Mia, especialmente, porque quando eu falo gratidão, é porque realmente eu exerço, eu só não falo, né? E quando eu digo obrigado é mais formal, né? Então, se ainda faz por educação. A gratidão é algo que se carrega e se esbanja aquilo,
né? Então, é porque o que você está fazendo? Você está tendo atitudes para que essa empatia seja reconhecida e que você olhe o outro da forma como o outro, de fato, gostaria de ser enxergado. Se colocar no lugar do outro é muito difícil. E às vezes a gente não quer. Porque o outro tem dor, porque o outro tem sentimento, porque o outro não pensa igual a mim. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu torço pro Corinthians e ele torce pro Palmeiras? Começa daí. Quantas brigas não dão, gente, estádio de futebol? Que o esporte é para agregar pessoas e ele desagrega por uma linha de pensamento. Aí a gente vai para... E outro dia a gente estava com um grupo de profissionais e a gente falando da empatia no sentido assim, será que eu devo discutir política, futebol, religião, que a gente sempre ouviu que não deveria discutir? Por quê? Porque a gente tem medo do conflito. Mas se eu conseguir exercitar a empatia, eu consigo discutir esses pontos de vista. E eu só vou discutir um ponto de vista a partir do momento que eu tenho embasamento. E como que eu tenho embasamento sobre algo? Lendo, pelo menos, no mínimo, né? Conhecendo sobre o assunto, buscando referências sobre o assunto. A partir disso, fica claro eu entender que aquele ponto de vista do outro não é o meu e nem nunca vai ser, e eu não vou modificar o ponto de vista dele, porque ele não quer. A pessoa não te deu o direito de entrar e falar assim, viu, você tem que pensar sobre o meu ponto de vista. Olha aqui o 9 e o 6. Né? Só que a gente acha que a gente tem que ficar lá batendo. E a partir do momento que eu falo, peraí, ele pensa assim, ok, eu penso assim, ok. Se os dois fizerem o exercício de você tá certo, você também tá certo, os dois vão agregar valor. É isso que é o exercício da empatia. Eu trago do outro e o outro leva de mim. Agora a Coralina fala um pouquinho disso, né? Vambora, Diego. E aí, olha, vamos tentar trazer na prática isso e a gente tentar trazer não uma receitinha, mas coisas pontuais, né? Como que eu exercito tudo isso? Ter curiosidade sobre estranhos, quando a gente fala aqui sobre estranhos, os estranhos às vezes são até pessoas da nossa casa, tá? Que a gente vai isolando, pode ver idosos, a gente faz isso. Criança, porque a criança não entende nada, fica quieta. Tenha curiosidade sobre o mundo deles. Queira saber o que eles estão passando, queira entender o que eles estão passando, enxergue. Tem 2 pontos que a gente diz, né, que a criança é mais ou menos na foto lá da girafa. A criança, você nunca fala ela aqui e você aqui. Você sempre abaixa para falar com a criança. Por quê? Está exercitando a empatia. Você está se colocando no mesmo nível dela e ela está entendendo assim... Opa, não é um monstro grandão, porque eu fico muito grande perto, eu não, né? Mas a gente fica bem maior que uma criança. Então você desce, então tenha curiosidade para o mundo da criança. O que a criança fala é besteira? Deixa eu ver se é besteira. E o idoso? O idoso perde intelecto, perde memória, não tem mais empatia cognitiva. Então você tem que trazer a sua. E aí desafiar preconceitos, né? Quais os meus pontos comuns? Tá bom, eu torço para o Corinthians e você para o São Paulo, porque eu sou São Paulina. Mas a gente toma Heineken, ou eu tomo chopp, acha outra conexão. Vai assistir um jogo de futebol junto, mesmo que os times sejam diferentes, mas vai assar uma picanha, sei lá, vai fazer um churrasquinho, vai tomar cervejinha, acha algo em comum. Porque senão vai ser só os pontos em comuns e falar, eu não vou por causa do fulano, eu não vou por causa do fulano, né? E aí, com isso, o que a gente faz? A gente experimenta a vida do outro, ou tenta, né? Pelo menos, entender, ver como é que é. Não é assim nos casamentos, nos namoros. E aí tem gente que fala assim, nossa, depois que eu casei, desandou. Opa, pera lá, você não conheceu direito então, você não foi lá e não fez esse exercício. Né? Tem que fazer exercício, tem que ouvir com atenção, tem que se abrir também, né? E aí, acho que esses 2 pontos para vocês últimos aqui é aspirar, né? Inspirar as ações de massa, que é o que vocês fazem. Então, eu estou inspirando alguém com o meu projeto Reves, com o meu grupo Reves, eu estou me inspirando nesse projeto? Esse projeto que eu quero fazer, ou estou fazendo por obrigação? Né? Eu posso, de fato, me voluntariar, eu sou obrigado. Ou é porque fica bonito na fita, né? Então, inspirar massa. Olha, isso é forte, hein, gente? Porque as pessoas olham para a gente nas atitudes da gente e as pessoas se inspiram.
Isso é um outro exercício de empatia. Estou vendo a ação da Eliane, é bacana, eu vou também fazer essa ação. Se não for bacana, vai conduzir para um outro caminho. Então, ó, tá vendo aqui o desenho? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas um passa um coração vermelho e para o outro chega um coração mais verdinho. Mas por quê? O coração é o mesmo. Só que cada um tem um ponto de vista, mas os dois se conectam naquele mesmo coração, com cores diferentes. E é isso que a gente vai trazer, né? E aí, quando a gente fala, né, imaginação ambiciosa, é ampliar a visão das coisas. Então, se a gente falou tudo isso daqui, ser humano, gente, é o maior segredo já inventado. É o maior segredo. Ele inventou essa tecnologia para a gente estar aqui, né? Eu consigo saber, de repente, às vezes caindo no julgamento, mas tentando não cair, mas se eu olhar na tela e for ver um pouquinho o semblante de cada um, a gente consegue captar algumas percepções das pessoas. E aí você pensa também, nossa, como que essa fulana tá hoje? Como que o fulano tá hoje? Eu sei que tem um monte de gente aí pensando assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de coisa para entregar, hoje é segunda-feira, eu nem tô no trabalho hoje, estou me conectando de casa. Esse é o exercício que a gente quis trazer aqui. Quantas vezes eu, a Michelle e o Diego falamos, né? Será que vai rolar? As pessoas, tem muitas que estão na casa delas. Nós tentamos fazer inúmeros desenhos que a gente pudesse colocar no lugar de vocês. E trazer essa palavra que é tão simples, mas tão usada e tão importante. Não é para esse momento, é para a vida. Né? Vamos mais um pouquinho, Diogo? Eu tô cronometrando o meu tempo também, tá, gente? E aí, quando eu fui falar sobre esse tema, que a gente tem um monte de coisa que a gente quer dizer, né? E aí, uma das questões que fala do futuro é que que acho que todo mundo sabe, mas ninguém coloca na prática. E é verdade, né, gente? A gente fala e não pratica, né? No sentido religioso é isso, não é? Eu tenho fé. Mas na hora de qualquer coisa fala, mas Deus não me ajudou, Deus quis assim, não é assim que a gente fala? Então, assim, a empatia, ela é um superpoder. Por quê? Porque ela dá conexões, ela ajusta as velas, ela faz com que a gente cada um passa um tipo de coração. Cada um passa um tipo de coração. Por quê? Porque é a verdade de cada um. E aí eu carrego o coração menor, eu carrego o coração umas coisas e super verdades de outras. Com um futuro extremamente tecnológico que nós estamos vivendo. E a grande tendência, acho que de uns 5 anos para cá, vem reforçando ainda mais, e agora veio de vez. Isso que eu falo, na crise oportunidade, a pandemia trouxe mais oportunidades das pessoas se conectarem, pessoas distantes e tal, e a tecnologia veio com tudo. Então, ou a gente corre atrás, ou eu não sei como é que a gente vai sobreviver, porque tudo isso hoje, muitas vezes, ó, na palma da mão. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí no celular vendo. Então, como é que eu carrego algo para um futuro que não é daqui 10 anos, não é daqui 5, é muito tempo 5 anos. 1 ano eu já acho muito tempo. Então, como é que eu carrego essa competência? Aí eu penso assim, né? Porque daí vem o orgulho e não vem a humildade que o Luciano trouxe, dizendo assim, mas o outro não faz para mim, por que eu vou fazer para ele? Se você pensar assim, desiste. Vai fazer outra coisa, sai do projeto sustentável, REV sustentável, vai procurar outra ação para fazer, porque não é voluntário isso e não é sustentável isso. Se eu sempre esperar algo em troca, é porque eu não estou enxergando que aquilo já é uma troca. Eu dou, quanto mais eu me dou, mais eu vou ter retorno. Nós achamos que não temos retorno, mas temos. Então, se eu esperar que a minha esposa traga um copo de água para mim no sofá, mas eu nunca levo um copo de água para ela, para pensar. Porque não dá para medir cansaço, não dá para medir sentimento, não dá para medir pensamento. Então, de fato, gente, é o exercício assim, ó, para ontem. É sempre cada ação
se nós conseguíssemos, cada um, eu não sei, eu não consegui ver hoje ainda quantas pessoas já estamos, mas se nós estivermos em 30 pessoas, se cada um conseguir daqui para frente exercitar uma atitude empática, nós não temos mais conflitos. Não que não teremos, mas diminui assim 50% dos conflitos. Por quê? Porque numa discussão eu vou recuar e vou falar, peraí, deixa eu ouvir esse cara direito, né? A gente sabe que na empresa não dá tempo, a gente sabe que na empresa a gente é cobrado, a gente sabe que na empresa a gente tem meta, a gente sabe que a gente tem gestor que está aqui, ó, falando na nossa cabeça, a gente sabe que tem o RH cobrando, enfim, a gente sabe que tem um monte de coisa. Mas bem-vindo ao mundo, nenhuma empresa vai ser diferente. Se você achar que é diferente, você vai lá e constrói a sua. Aí depois você vem falar, aí você vai se colocar no lugar de um empresário, aí você vai conseguir enxergar da mesma forma que ele, e aí você consegue talvez transformar essa linha de pensamento. Caso contrário, vamos carregar esses corações, cada um tem um tipo de coração para carregar. E carregando a gente unifica, né? Aí as equipes ficam mais robustas. Então vamos ver quem é que vai transformar esse superpoder, tá bom? Vamos lá, Diego. E realmente, gente, coloca como superpoder, tá? E aí quando nós falamos da empatia, né? Quando a gente vai falar todo esse discurso, vem uma outra pergunta. Quando a Michelle falou que seria esse tema, e nós três conversamos, eu, ela e o Diego, eu fiquei pensando depois em muitas coisas, né? Para exercitar a empatia é me colocar no lugar do outro, mas eu preciso também me olhar primeiro, né? Então, assim, precisa ter um senso de propósito para a minha vida, para eu achar o propósito também na empatia. Quando a gente não se reconhece, a gente não acha. Não acha não, a gente não consegue exercitar, né? Então, senso de propósito quais são os meus objetivos de vida? O que eu quero para mim? Quais são os significados de vida que eu dou para mim? Quando eu acho os meus significados de vida, eu consigo ouvir os outros. E aí sim, talvez enxergar como o outro enxerga, talvez de fato, como o dicionário disse, se colocar no lugar do outro. Mas se nem eu sei os meus propósitos, como é que eu vou enxergar o outro? Como é que eu vou fazer o exercício da empatia? E aí eu deixei aqui para vocês, e depois o Diego ou a Michelle vão mandar para vocês. Tem um vídeo aqui embaixo que não dá tempo, óbvio, né? Ele tem 30 minutos, mais ou menos. Vale a pena assistir o discurso do Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, o dono do Facebook, o inventor do Facebook. Esse menino foi um visionário aos 22 anos. E ele fala dessa questão do propósito, né? E ele, como uma pessoa que conectou pessoas, né, em rede, ele traz muito o senso do propósito, ele coloca esse sentido de exercitar o que o outro está vendo, o que o outro está olhando, enfim, ele traz a questão empresa nesse processo. Então é muito legal, vale a pena ver esse discurso. Ele fez para alguns formandos em Harvard, e ele fez no dia da formatura esse discurso, então vale a pena, tá? Então nós precisamos enxergar nosso propósito primeiro. Qual é o meu? O que minha vida significa para mim? Quem eu sou, né? E aí, a partir do momento que eu me reconheço, eu vou começar a exercitar a empatia, fica mais fácil, né? Então, vamos pensar assim, volta uma casa do jogo. Peraí, deixa eu começar de novo. Volta a casa do jogo, remodela ali, e aí sim, aí você parte em busca do outro. Porque se você buscar o outro, ou quando você está se integrando com o outro, na sua equipe, na sua casa, no casamento, no namoro, no irmão, com o filho, mas você não está se enxergando, a empatia não vai rolar nunca. Ela não tem conexão, você nunca vai conseguir enxergar ou tentar olhar sobre o ponto de vista do outro. Tá bom? Vamos lá, Diego? Estamos acabando, tá, gente? Aí eu vou abrir para perguntas, 4 horas cravadas. Aqui bem rapidinho, porque eu tinha tanta coisa para pôr, aí eu condensei. Então, são várias dicas para vocês, que acho que vale a pena depois vocês darem uma fuçada. Nós estamos no mundo tecnológico. Tem um livro que eu gosto muito, a Mia até falou que talvez tenha aí na biblioteca de vocês, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro, vamos dizer assim, para vendas, com foco de vendas, mas ele fala de uma comunicação tão bacana e de como eu posso recuar na fala com o outro e exercitar uma fala mais assertiva. Só isso já é empatia, tá? Aí nós temos autores que falam sobre empatia, como o Daniel Goleman e o Paulo Ekman, que os dois falam muito sobre empatia, então são autores que eu gosto. Aí depois esse Roman, eu não sei
soletrar o nome dele, tá? É Snarik, é mais ou menos alguma coisa assim, tá? E ele é alemão e ele desenvolveu o Museu da Empatia de Londres. Tem um vídeo dele que ele fala sobre isso, é sensacional. E o Museu da Empatia é maravilhoso. Tem algumas fotos, alguns vídeos, dá para vocês... E aí o Brasil trouxe, numa época, até falei para a Michelle e para o Diego que eu tentei ir, mas eu não consegui, e eles fizeram uma ação lá com o Museu da Empatia, lá em São Paulo, perto do MASP, e até então, olha para vocês verem, nós somos seres humanos, mas a gente se surpreende com o ser humano mesmo, né? E ficou todo mundo muito impactado com as ações. Então, eu não vou contar para vocês passearem aqui nesses links depois e darem uma olhadinha de como as pessoas vêm trazendo essa questão da empatia, como as pessoas estão trabalhando isso e como isso está sendo uma competência de futuro. Eu tenho empatia, eu gero menos conflito, eu trabalho bem em equipe, eu faço uma boa gestão, a minha equipe vem comigo, é duas vias, né? Uma via de mão dupla, vai e volta. Equipe, gestor, equipe, membros, equipe RH. Então, assim, eu faço, o outro faz. Um tema é a competência básica. E eu posso ter habilidade para um monte de coisa. Para um monte. Mas se eu não tiver essa, não adianta. Eu posso ser um mega blaster TI. Fazer 1000 coisas aqui de tecnologia. Mas eu não falo bom dia para a Bia, por exemplo. Não falo bom dia para a Veridiana. E daí? Então, tem alguma coisa. Então, a gente consegue desenvolver as competências, tá? Então, precisamos desenvolver. E começa onde? Em casa. Tão simples. Faz um exercício hoje. Na hora que você chegar, quem está em casa já começa. Quem está no trabalho, chega em casa, na esposa pode abraçar, né? Porque não pode abraçar fora de casa, assim, né? Que a gente não pode o contato, mas... oferece algo, levanta para buscar algo, dá algo para o filho diferente, senta com o filho para brincar, né? Ai, Eliane, mas ninguém vai fazer comigo. Faça. Dá o primeiro passo. Seja humilde, né? Que acho que essa humildade, ela vai ter um retorno, tá? E aí o último, finalizando, bati o recorde hoje, hein, Só deixei, porque o Diogo, acho que ele mandou para vocês essa frase. E aí, acho que para fechar, né, para ver que a gente está muito conectado e integrado, é trazer para esses grupos de vocês essa potencialidade. Então, eu falei de começar na casa de vocês, que é onde é o nosso berço, e depois a gente vai expandindo. E aí a segunda casa é onde? A empresa, porque é o lugar que a gente mais passa tempo, né, a maior parte do tempo. E aí eu tenho a minha equipe ali e tenho as equipes agregadas, que vocês têm esses grupos sensacionais, que isso dá uma visibilidade, isso dá conteúdo de currículo, inclusive. Olha, eu participei de grupo XYZ na Rival. Então, assim, né, essa frase, ela é muito profunda, né? O mundo realmente seria um lugar muito melhor se as pessoas perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo? Né? Então, o Luciano chega na casa dele e a esposa começa, ele fala, e se fosse comigo? Se ela estivesse lá trabalhando e eu estivesse em casa o dia inteiro, né? E se fosse comigo, o que a Bia fez, né, Bia? A Bia tentou falar, olha, eu vou dar um pedacinho do meu tempo. Gente, empatia nada mais é do que fazer. Façam. É isso que a gente tem que sair daqui com isso na cabeça. Que atitude eu posso ter com o outro que vai deixar o dia dele mais feliz? A gente acha que vai, mas deixa o nosso. O nosso fica muito melhor. Tá bom? Então, olha, vejam os vídeos, vejam os links que eu mandei, passeiem um pouquinho no tema e apliquem o tema no grupo de vocês também. Acho que é legal, de repente as equipes se reúnem aí, conversam um pouco, trocam um pouco de ideias, criam mais sinergia e começam a desempenhar e desenvolver atitudes mais empáticas. Tá bom? Agora eu abro para perguntas. Vamos lá. Eu tentei falar rápido hoje, hein? Alguma pergunta? Delícia, né, gente? Eu ficaria aqui até amanhã, assim, ouvindo. Por um lado, é horrível, gente, porque a gente não sabe se vocês estão, assim, prestando atenção, se não estão, se está chegando, se não está, mas isso eu já estou deixando de lado. A gente já vai fazendo os exercícios e a gente deixa de lado.
A gente sempre sabe que alguma sementinha, né, Mi, vai ser lançada ou que alguma coisa a gente deixa, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Você arrasou ali. Ô, Mi, imagina, obrigada. Veridiana tá louca para falar, tô vendo. E as duas aqui então, ó. A Jana, ó, já tá com o dedinho ali no microfone, ó, olha lá. Então vai, vamos lá. Alguém quer falar, quer fechar? Fazer algum comentário? Foi muito bom de aprendizado. Assim, pelo menos para mim, está sendo cada vez mais ouvir e pôr em prática, né? Igual você falou. Tudo que a gente ouve, não adianta nada se a gente só ouvir hoje e guardar pra gente. Então, a gente tem que praticar isso no dia a dia, na nossa equipe, em casa, com todo mundo. Senão, não passa de uma simples conversa, né? Isso, nossa, Janaína, acho que a próxima você pode fazer junto, hein? Eu acho que a gente pode fazer um bem bolado. Não tem como. Se até espiritualmente, tá? Eu não vou fazer apologia a nenhuma religião aqui, mas acho que quem tem a sua vai saber do que eu tô falando. A fé sem ação não é morta, não é assim que diz? Então tem que ter atitude. Então não adianta eu falar, eu tenho empatia se eu não pratico, né? Obrigada, viu, Jana? Tomara que tenha deixado aí uma pulguinha em você, tá bom? Quem mais? O Ronaldo tá doido ali pra falar, ó. Olha lá a carinha dele, não tá? Mi, fica à vontade, então. Pessoal, alguém mais queria falar alguma coisa, comentar, tirar alguma dúvida? Perguntar. Podemos encerrar, então? E a gente não pode, Mi, colocar todo mundo aqui e fazer uma fotinha básica que a gente sempre faz com as pessoas na Não, câmera? com certeza, nós vamos fazer. O Diego já está se preparando ali, ó. Mas deixa eu só, então, te agradecer. Amei, mais uma vez, né? Foi um tema diferente, mas, assim, eu gostaria de expressar toda a nossa gratidão por toda essa reflexão e esse aprendizado que a gente leva para a vida. Então, não só aqui na empresa, enquanto profissionais, enquanto voluntários, mas enquanto seres humanos. Acho que as dicas foram super válidas, né? Lembrar de fazer em casa, de fazer com a família. Às vezes a gente foca só no trabalho, né? E acha que em casa é diferente, em casa não precisa fazer isso. E empatia, na minha visão, é fazer pelo né, esse webinar, eu acho que ele aconteceu no momento mais do que oportuno, que é quando a gente está reestruturando os grupos, analisando as ações, os conteúdos. Então, é muito importante que cada voluntário faça realmente essa reflexão. Então, não é sair do automático. Então, não é porque a gente, todo ano a gente faz as várias ações no asilo, todo ano a gente faz o bazar, todo ano a gente faz a trilha ecológica. Mas isso ainda faz sentido em 2020? Né? É isso que nós, enquanto voluntários, as pessoas da comunidade estão precisando, estão buscando? Então, achei que foi assim, um tema, né, que encaixou como uma luva. Oi? Eu não puxei, a gente até conversou disso, né? E eu não puxei do formato dos grupos, até porque é bem isso, acho que eles precisam se conectar ou se reconectar, traçar ações, e eu ia trazer a questão, né, de como que eu faço hoje um trabalho voluntário, né? E senão eu ia fugir um pouquinho também e ir para um outro caminho, né? Mas como que eu faço um trabalho voluntário tendo empatia, mas olhando para essa nova realidade, que hoje a gente não pode ser presencial, né? Não tem coisas que não pode ser presencial. Mas aí, ao mesmo tempo, e eu dou aula, eu sei bem o que acontece, assim, eu não sabia que era tão assim, e hoje eu sei. Então, assim, como é que eu me coloco no lugar? Eu quero fazer um trabalho voluntário, por exemplo, online. A gente até comentou, né? Como que eu vou fazer um trabalho voluntário online, mobilizar as pessoas online, se eu tenho pessoas que não têm acesso à internet?
Ou se eu tenho pessoas que pagam só o plano de dados dela e ela não vai gastar com aquelas coisas ali, né? Porque às vezes o plano de dados dela é pouco, é baixo, ela vai gastar com as coisas pessoais dela. Então, é o que a Mi trouxe, né? Ter o olhar para essa nova realidade também. Mas então não dá para fazer nenhuma ação presencial, então a gente não precisa fazer. Tem tanto recurso para ser feito, tem tantas coisas que estão sendo mobilizadas. Então, acho que agora eu trago o olhar dessa empatia, né? É olhar essa nova vertente, mas ainda considerando que talvez algum público que a gente vá fazer um trabalho, a gente não atinja virtualmente, mas que dá para fazer muita coisa virtual, dá. Então, acho que os grupos precisam pensar sobre esse novo prisma, né? Sobre esse novo olhar aí para o enfoque mais tecnológico também, né? Não, com certeza. E aí a nossa intenção é retomar essas ações, né? Mas a gente gostaria que vocês realmente analisassem, depois de todo esse conteúdo, né? Então, o que realmente faz sentido, o que seria bacana a gente continuar. Então, né, saiam do automático, avaliem, se conectem e encaminhem as ideias, os insights que vocês tiverem, que aí até sexta-feira, tá? E aí, na próxima semana, a gente vai marcar uma reunião com vocês, virtualmente também, e aí a gente vai alinhavando, então, tudo isso, né? Toda essa construção, todas essas ideias, as ações, enfim, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, que dá para a gente fazer muita coisa legal juntos. Então tem tarefinha de casa para os grupos, né, Mi? Isso, então não esqueçam, pessoal, até sexta, né? Vocês precisam encaminhar o nome do representante do grupo e o cronograma aí de 2020, as ações que vocês acham importantes a gente desenvolver, as ideias, né? Como a gente vai desenvolver, como a gente vai transformar essas ações em prática. E aí a gente vai apoiar vocês, a gente vai compartilhar o que a gente tinha programado também, vamos ver se bate ou não. Enfim, a gente vai se falando. Ok? Tá bom, gente? Mais alguém quer fazer alguma colocação, dar uma mensagem final? Ok. Eliane, Oi. só agradecer aí pelo momento de reflexão, de aprendizado, né? Tenho certeza que traz uma nova ótica aí para todo mundo e que a gente exercite ao longo desse período, né? Enxergar com esse novo enfoque, com esse novo óculos, com essa nova visão da empatia e que a gente vá pegando essa sementinha e regando com a prática do dia a dia. Tá? Paulo, e é outra coisa, né? Tem que regar. Senão seca. Nós somos seres humanos, seca, né? Então é um pouco por vez. Constância, né? Isso, precisa muito. Que bom, Paulo, obrigada, viu? Na verdade é bem isso mesmo, acho que a gente veio tentar colocar o óculos do outro um pouco, né? Fazer esse exercício, né? E eu acho que se cada um fizer um pouco, tá tudo certo. Vamos começar, gente. O começo por isso que eu trago muito, Mi, vamos trazer mais o pessoal? Comece em casa, aí depois você vai expandindo, né? Porque aí a gente vai se reconhecendo e aí a gente vai expandindo isso. E é muito legal, gente. Vocês não sabem a evolução interna. Acho que nada é por acaso mesmo, é tudo no momento certo. Vocês estão nos grupos nesse momento, então acho que dá para começar a praticar em casa, trazer ele para os grupos e expandir isso daí aí na Rival, né? No grupo Reb Sustentável. Vai ser bem bacana, tá bom? E quero notícias desses grupos bombando por aí, viu? Com certeza. E a empatia, ela é desenvolvida, né? Quanto mais a gente pratica, mais ela se desenvolve. E trazendo novamente para o Reves, né? Para os nossos grupos, se cada um fizer, então é só começar. São ações super prazerosas, né? Gostosas de fazer. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas a hora que a gente está lá, nossa, você vê o quanto vale a pena, você vê o sorriso de uma criança, ou de um vozinho, enfim, né? Cada ação tem o seu foco. E aí não pesa para ninguém. Então, se todo mundo colaborar, fizer a sua parte, praticar a empatia, a gente consegue fazer essas ações de uma forma mais leve, ainda mais prazerosa, de ainda mais significado e de mais resultados.
quando eu vejo essas ações, quando eu vejo essas ações nas empresas, não vou me estender não, mas eu fui da área de responsabilidade social e a gente tinha projetos maravilhosos, eram gigantescos, assim. E aí a gente pensava assim, nossa, mais um negócio para eu fazer. Não é mais um, está incorporado dentro da sua atuação. E eu volto a dizer, gente, quando a gente sai e o nosso histórico profissional está lá, eu fiz um trabalho voluntário, participei de um grupo, mas a empresa pega você assim na hora, porque as empresas estão mudando esse foco, né? Agora, também não adianta eu colocar lá que eu fiz, se foi mal feito, se eu não agreguei valor, se eu não me doei, e tudo isso, né? Então, eu acho que fica muita reflexão aí para a gente se autoavaliar, né? Eu acho que a gente precisa, de tempos em tempos, se autoavaliar, né? Que caminho que eu estou tomando, para onde eu quero ir, enfim. Tá bom? Com certeza, muito bacana, Li. Gratidão mais uma vez. Obrigada. Pessoal, a gente vai compartilhar o conteúdo também, então não parem por aí, né? Acessem os links, tem muito conteúdo, muita coisa bacana para vocês se aprofundarem. Então, bora fazer a foto para a gente encerrar? Isso, vamos. Passa batom a mulherada, arruma os cabelos, a cara da Cassinha, ó, tá ali bem... Vai, todo mundo aparecendo aí. Pronto, Diego, só falar X? Espera aí. Avisa aí. Espera aí, gente, que ele está preparando. Vamos ver. O tirolo tem que aparecer um pouco mais. Aê. Espera aí, só um momento. X não, né? Nós vamos falar Reves. Isso, eu ia falar. Esperando. Então vai. Vou tirar o print, hein? Tá pegando todo mundo? Tá. Aê. Aê. Aê, Gente, muito obrigada. A gente que agradece, Li, gratidão mais uma vez, gratidão voluntários pela conexão, né? Por esse Parabéns pelo trabalho de muito vocês. rico. É isso aí. Tá bom, Tá beijo, só gente. começando, a gente vai se falando. Um beijão para todo mundo, ótima semana. Beijos, Tchau. ótima semana. Obrigada, viu, Mi, Diego? Um beijão. Até. Tchau. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau, pessoal.